Sejam muito bem-vindos a mais um Zoom Talk. E hoje eu tô com um co-host novo, hoje é novidade aqui. Eu trouxe o meu amigo Carlos Rafael. E aí, Marcelão? Tudo jóia, Bom, cara? tudo bem. E hoje a gente vai conhecer uma história bem legal que foi indicada por um outro amigo nosso, que é o Danilo Toffoli. Bacana. Ele que trouxe essa pra gente conhecer o... Antes de falar o nome Essa dele, sumidade, né? eu queria que você apresentasse o nosso convidado. Então tá, hoje no Zoom Talk a gente vai ter um bate-papo com o empresário. Começou aí suas atividades como vendedor na rede de colchões Ortobon, onde foi considerado o melhor vendedor do estado de Mato Grosso. Olha só. Depois desse ato, tornou-se o gerente comercial. E em 2009, abriu a própria loja de planejados, onde gerou diversos empregos, fomentou a economia de Cuiabá. Ele é o nosso convidado de hoje, nosso empresário aí, Fábio Souza, aí tá com a gente hoje. Obrigado, Fábio, pela tua presença. Obrigado a vocês, né, pelo convite, pela consideração, na verdade, né? Quando você resumiu ali a respeito do começou no colchão, antes do colchão tem muita história, né? Eu já fui balconista, já carreguei resto de tecido lá no Brás, em São Paulo, não sei se vocês conhecem. Sim. Então, assim, teve até uma situação de uma mulher, uma moça bem bonitinha que trabalhava numa loja ao lado. Aí ela olhou pra mim e falou assim, um dia que eu tava limpo, né? Eu falei assim, eu pensei que você fosse preto, mas por quê? Porque você tava tão sujo que eu achei que você fosse neguinho. Eu falei, não, é porque eu vivo sujo mesmo. Então assim, mas é bem legal as histórias. Esse currículo aqui não tem nada do que você vai contar hoje. Aí eu acho que é os 5%. Então é isso, acompanhe os próximos minutos aqui, que vai ter muita história com o Fábio Souza hoje, Marcelo. Então vamos entender um pouquinho de onde surgiu, né, a vontade de empreender do Fábio, né? Você disse que veio antes mesmo de ser vendedor. Contar um pouquinho das suas experiências. Na verdade, assim, normalmente um vendedor, ele nunca tem opção, nunca tem aquela visão de, eu vou ser vendedor, né? Normalmente, quando você tem uma condição financeira como a minha, que foi bem escassa na época, escassa porque, assim, eu comecei praticamente sozinho na minha vida profissional, morava em São Paulo, eu nasci no bairro Jaçanã, Zona Norte, né? Hoje eu vou para lá, eu nem acredito que eu saí dali, porque lá tá muito bonito, inclusive. Uhum. Então, meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu com 38 anos. Né? Novo, muito novo. 1993 ele faleceu. Inclusive, esse ano vai fazer 30 anos do falecimento dele. E eu vim para Cuiabá para morar com meu avô. Meu avô, ele tinha uma pequena mercearia num bairro lá no Cochipó, perto do Copema, que a gente estava falando agora há pouco. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Eu ganhava R$5 por dia. No final do dia, ele me pagava R$5. Ele abria aqueles caixas antigos, aquele barulhão, e me dava R$5 por dia. E eu trabalhava de domingo a domingo. Domingo era bom, porque eu trabalhava das 5 até as 13h30. Então tava bom, né? Terminava mais cedo. Terminava mais cedo. Era a tua alegria. Então, o meu lazer era das 14h30, que eu chegava em casa, almoçava, dormia um pouquinho, das 14h30 até o final do dia. E depois disso, eu comecei a mexer com material de construção, que eu vendia torneira. É uma história que quem está ouvindo meu podcast me conhece, sabe da minha trajetória toda. Porque toda vez que eu vou falar a respeito disso, é sempre uma história que eu tenho muito prazer em contar. Por que isso? Muitas vezes, a gente tem vergonha de contar a nossa história, né? Sim. Não, eu tenho que mostrar perante a sociedade que eu sempre fui bem de situação. Exato. Pelo contrário, o intuito é que os jovens, as pessoas que hoje estão nos ouvindo, elas entendam que é possível para todo mundo. Primeiro, para na vida daquele que crê em Deus. Eu sou um cara que eu creio muito em Deus. Sim. E aquele que trabalha. Não tem segredo, né? Tem que ralar, né, Fábio? Você tem que plantar. Você tem que plantar e fazer o que é certo. Então, aí a trajetória, resumindo tudo isso, que depois eu vim para Cuiabá, aí vendi torneira, aí vendi propaganda também. Eu fiquei uns anos vendendo propaganda. E durante muitos anos da minha vida eu tinha constrangimento de dizer que eu era o melhor vendedor. A gente tem vergonha, né? Vão achar que eu sou um cara muito arrogante, muito pretensioso. Mas é necessário que você diga isso, até porque era uma verdade. A gente entrava na rádio, eu vendia rádio, né? E eu consegui ser o melhor vendedor lá durante o tempo que eu fiquei. Que legal. Sabe por quê? Porque eu era o cara que acordava mais cedo. Eu me lembro que tinha uma sala do comercial e o horário era às 8 horas. Eu chegava às 7h25, eu abria a sala e o telefone tocava. E só tinha eu lá, só tinha mim. Então, quando tocava, eu atendia e uma vez eu recebi um telefonema, essa história é muito bacana, de um cara chamado Crispim, né? Talvez vocês conheçam, Crispim Iponema Brasil. Tem uma agência de... Eu nem sei se ele está atuante ainda. Se ele tá mais na mídia social. Sim. Aí fui visitá-lo.
Eu voltei com um contrato de 3 anos da Gil Modas. Vocês Olha lembram da só, Gil Modas? Que até nossa, hoje atua. Sim, Cara, eu saí de lá, eu saí tão feliz. realizado. Aí né? todo mundo, esse cara tem sorte. Aí começam as invejas, né? Sempre, E é engraçado que quando você começa a prosperar, existe uma inveja muito grande. Mas a gente tem que se preparar para isso. Quando as pessoas começam a nos invejar, é sinal que você está dando certo. Uhum. Então, se você está dando certo, vão te invejar, vão falar coisas que não convêm, mas o que importa é que você faz, né? Exato. De fato. Mas antes de começar a minha história, que eu gostaria de agradecê-los, né? Ao Carlos, ao Marcelo e a Zoom, que tem 20 anos de mercado. Sim. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, eu acabei de ouvir uma coisa muito legal, que ele adquiriu essa sala para montar agência. Isso é uma bênção. Sim. E, na verdade, a prosperidade ela só vem quando você é grato por tudo. Talvez você não comprou uma sala naquele dia, mas você foi ao médico e descobriu que sua saúde está ok, está tudo certo. Então, eu criei um hábito na minha casa, que começou agora, inclusive. Todos os dias eu pergunto para meus filhos, o que aconteceu de bom na sua vida hoje? Aí, Bacana. às vezes tá com a carinha feia, aconteceu alguma coisa, Você né? já percebe que Não, pai. Não perguntei o que aconteceu de ruim. Eu quero que você fale o que aconteceu de bom. de bom. Não, hoje a minha professora me elogiou por tal coisa. Aí meu filho, não, eu fui tocar guitarra e consegui pegar a letra Acertei tal. as notas. Aí minha esposa, não, porque eu fui fazer tal coisa e deu certo. Aí eu falo, e eu fiz tal coisa e deu certo. Isso dá uma alegria. É uma questão do quê? De você entender as coisas poucas que acontecem. Porque um coração grato Amém. alegra os olhos de Deus. Amém. E quando você é grato por tudo, aí a prosperidade vem. Amém. Não tem aquela coisa assim, você anda a pé, aí quando você compra o carro, você reclama que ou o carro é gastão, ou o carro não anda direito, porque Perfeito. o motor é 1000, aí vai subir a ladeira, tem que desligar o ar-condicionado. Sim. E assim, a gente tem que ser grato por tudo, principalmente porque nós estamos vivos, né? Sim. E nós temos que ser a gente acabou de falar um pouco antes sobre a harmonia, as pessoas têm que olhar em vocês assim e falar assim, cara, como é gostoso viver. Exatamente. Eu tenho vontade de viver, porque olha que bacana isso. Exemplo. Então, a gente tem que expressar esse amor de Deus nas nossas vidas. Não é falando que você é crente, ficar falando, Não. Deus abençoe. Sim. Não é nada disso, Não. É você agir de acordo. O que é Perfeito. agir de acordo? Sem conversa Perfeito. fiada, né? E ser o cara mais ético possível. Sim, Exatamente. ser justo e honesto com as É pessoas. isso aí. Cumprir um pouco do propósito do Mashiach do Cristo. Exato. Independente de religião, cara. Exato. Mas Independente essa de questão religião. da gratidão, ela realmente é algo impressionante, assim, sabe? Eu vejo muitos amigos empresários, e a vida do empresário é todo dia você... Até tá Altos e rolando, baixos, né? até rolando na internet um meme que diz assim, pô, me falaram que era um leão por dia, mas não falaram que era uma manada, Uma né? manada. Então, Um leão, um elefante, um jaguatirica. Então, assim, o que acontece, assim, às vezes a gente vê tanta coisa, a gente vai superando tanta coisa no dia a dia, né? E aí chega assim, chega em casa, o que aconteceu hoje no seu dia? Em casa a gente tem também, né, a questão do hábito de um conversar com o outro e tal. Eu não encontro muito com minha mulher de manhã cedo, porque sempre ela tá voltando do plantão, ela tá voltando do plantão do hospital, e aí eu encontro com ela à noite. Aí ela fala, como foi seu dia e tal, a gente conversa. Aí eu falo, fez isso. Mas eu nem posso reclamar de nada, porque eu tive tanto isso também de bênçãos que veio, né, com a solução do problema que eu resolvi. Então, assim, a gratidão realmente, quando você começa a enxergar com isso... Mas, Marcelo, eu quero te desafiar. Nem todos os dias são flores. Tem dias que são mais difíceis. Sim. Mas mesmo perante o dia mais difícil na sua vida, se você for calcular, tem muito mais coisa boa. Cara, você tá falando de enxergar Pequenas né? coisas. Pequenas coisas, pequenos gestos, pelo simples ato de você acordar de manhã e poder respirar ali, tomar um café, comer um pão, mesmo que correndo, correria, mas você teve um lar que você dormiu, teve um pãozinho que você comeu. Deixa eu te contar uma que vocês vão gostar. Eu ouvi um cara contar essa história, na verdade. Ele conta que ele estava pregando uma palavra uma vez e ele comentou que ele foi numa igreja e chegou lá, o pastor começou a orar, né? Senhor, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por ter acordado e ter feito xixi. Aí esse cara que contou isso, eu falei assim, eu me senti ofendido com aquilo. Que desnecessário, obrigado por fazer xixi. Beleza. Ele pegou, foi embora, foi para casa, tal. No outro dia, ele foi urinar e não saía. E começou uma cólica. Caraca. Começou uma dor. Aí começou a sair sangue, porque estava forçando. Ou seja, ele devia estar com uma pedra no rim. Na hora que ele lembrou? Da oração do pastor. Ele falou assim, Senhor, me perdoe. Porque quantos dias eu acordei
fiz o meu xixi e não Não agradeci. agradeci por isso. Porque vocês já tiveram dor de rim? Não. Eu já. Meu irmão, É. se você deita, dói. Se você Tô fica ligado, em pé, dói. Se tô você ligado. senta, é pior. Você não tem Tô posição, ligado, né? tô ligado. Então, assim, a gente só valoriza quando você não tem. Exato. É assim em Você relação sente a falta. tudo. É. Então, assim, acordou, meu irmão. Senhor, muito obrigado. Obrigado. Tô Uhum, vivo, tô tô vivo. bem, tô com saúde, né? E é nessas coisas que a prosperidade vem. Ou seja, você não tem pesar sobre a vida. Você, na verdade, nós temos uma questão de visão. Ou você enxerga no lado positivo ou negativo. A decisão é sua, Perfeito. né? Só que nós fomos ensinados a enxergar dessa forma negativa. E é uma questão de exercício. Até pegando esse gancho, nós fizemos uma viagem ano passado, uma viagem muito boa, e eu fui num lugar onde eu não conseguia me comunicar por causa da língua, né? E aconteceu um fato, eu pedi um prato, que é o pato, né? Que é o tradicional do país. Aí aquele pato veio, que eu estava louco para comer pato, chegou lá, eu percebi que o pato estava frio, né? Ele estava morno, e eu gosto de comida mais quente. Uhum. Aí eu comecei a comer, olhei pro garçom, falei, cara, eu vou tentar falar com esse garçom, ele não vai entender, Vou desenrolar. ou ele vai ficar com raiva. Como que eu vou desenrolar? E a propaganda que tem lá, que quando o garçom fica com raiva daquela cuspidinha, eu falei, não, deixa eu comer esse trem frio mesmo. E comi. Aí aconteceu esse fato, aconteceu outros fatos também por comunicação. Um amigo nosso que foi junto falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, você não reclama de nada? Eu falei, não. Mas não te incomoda? Incomoda. Mas se eu reclamar, eu vou estar fomentando aquilo. E, cara, eu tô tão feliz, a viagem tá uma bênção. Sim. Eu comi o pato e tava gostoso demais. Uhum. E tô indo embora daqui sem confusão com ninguém, feliz da vida, só enxerguei coisa boa e me alertaram assim, esse país o pessoal é sem graça. Esse país a comida não é boa. Esse país tudo é não sei o quê. Cara, eu fui lá, eu não vi defeito nenhum. A cidade é linda. As pessoas são... Lá, até o cachorro é bonito. Que legal. Que lugar Agora de eu quero pessoas saber qual elegantes. é, qual Paris. é Paris. Que lugar de pessoas elegantes. Eu nunca tinha ido para Paris. Cara, a comida é algo assim... Porque eu não sei se você sabe disso, mas o sal não é considerado como tempero, né? O sal não é considerado como tempero. Eles conseguem fazer uma comida com uns condimentos que é muito perfeito, sabe? Aí eu cheguei lá, o primeiro dia que eu cheguei, eu fui procurar um espumante, né? Aí o garçom, ele meio que falou, eu entendi, né? Aqui nós só temos champanhe, aqui nós não temos espumante. Não existe isso. Lá, assim, o padrão de comida, de bebidas, simplesmente é esplêndido, né? Uhum. Então, assim, não importa onde você esteja. Eu estava em Paris, e se eu não estivesse em Paris? E se eu estivesse na pior cidade do Mato Grosso? Eu ia enxergar só coisa boa. Sem Porque dúvida. até, às vezes, na pior cidade de Mato Grosso, você consegue ver um rio bonito, você consegue ver os peixes pulando, você consegue ver aquele pé de manga maravilhoso, e é isso que nós temos que fazer. Aonde você estiver, se eu sou uma pessoa crítica, eu começo a olhar a sua sala, Marcelo, e começo a perceber tudo que está em desconforme. Uhum. Mas tem tanta coisa que eu posso ver que está de acordo. Uhum. Televisão bonita, essa iluminação para nos ajudar, essa mesinha bem posta, as câmeras que estão aqui nos filmando, né? Os meninos que estão por trás da câmera que estão fazendo o trabalho deles. Então, é muito mais coisa boa do que ruim. Perfeito. Uhum. Eu prefiro ser assim e eu não abro mão. Eu quero só ver coisa boa. Que legal. E não vem Fábio. reclamar nada pra mim, não. Não. Sabe, eu detesto gente que reclama as coisas. Vai trazer energia ruim, ficar de. Não, vaza. Mas isso traz uma animosidade. Sim, o cara precisa ficar só remoendo Não, perto de você. Eu vou te explicar querendo... qual que é o meu problema. Às vezes a pessoa vai lá na minha sala, um funcionário meu reclamar, eu não tenho paciência. Aí eu acabo sendo uma pessoa ignorante. Exato. É assim, ó, aconteceu o problema, chega aqui, o que você quer pra resolver? Uhum. Não vem me contar a história, eu não quero ver isso. Vamos falar da solução disso daí? Exato. Né? Vamos falar da solução? Só que nem todo mundo tá acostumado Não a tem. isso. As pessoas, elas As querem pessoas são- contar a história. Perfeito, Sim. perfeito. Não, mas você não entendeu, eu preciso te contar. Não, você Exato. não precisa me contar, não. Não quero, né? Exato. Exato. Que legal, Fábio. Que bom. A gente tá tendo um cara aqui muito além de móveis planejados e venda de torneiras. Né, Eu nem me lembro que eu vendo móveis planejados. Mas vamos falar disso também, né, Vamos. Fábio? Vamos falar dessa história dele aqui, né, Marcelo? Como Aqui, isso, né, já sabemos que ele é paulistano, corintiano, Corintiano. palmeirense, corintiano. E chegou aqui quando? Com 14 anos de idade, cara? Dia 17 de janeiro de 95. Eu tinha 18 anos. 18 anos. Hoje eu tô com 46, ou seja, 28 anos que eu estou aqui em Cuiabá. Você chegou aqui em Cuiabá e foi morar onde, Fábio? Eu fui morar no Copema. No Copema. É. Ali mesmo Lá você no Copema. começou. Morar na casa dos meus avós, né? Que legal. Eu morei ali durante 4 anos até eu me casar. Porque a minha namorada, na época, ela veio de Presidente Prudente para morar em Cuiabá.
a Cláudia, que hoje é minha esposa, e ela veio para morar com a irmã e eu vim morar para ficar com meu avô, Certo. com o objetivo de juntar dinheiro e nos casarmos e a gente mudar. Uhum. E nós casamos em 98. Então, não, eu Casou fiquei muito 3 novo. anos, na Casou verdade, novo, na casa hein, do meu. cara? Eu casei novo, eu tinha 21 anos. Casou novo, cara. Mas, cara, 21 anos eu era homem mesmo, eu não era moleque, não. Ah, eu hoje queria produzir, Hoje entendeu? tem cara de 40 anos que não tem cabeça de, né? Mas também a composição é diferente, né, chefe? Eu, na casa do meu É avô, outra história, né? não tinha ar-condicionado, tinha um ventiladorzinho desse tamanho, e lá era quente pra burro. E eu queria meu espaço, né? Aham. Já vim de São Paulo, eu queria minha casinha e tal. Para vocês verem só, quando nós nos casamos, olha que legal, hein? A minha esposa ganhava R$750 e eu ganhava 800. Eu ganhava mais que a minha mulher. A minha noiva na época, né? Sei. Quando nós mudamos com sofá, televisão, geladeira, fogão. O meu apartamentinho era a coisa mais linda. Que legal. Você vê ganhando o que a gente ganhava. Bacana. Então, assim, não importa quanto você ganha, não importa o que você faz, mas a maneira que você conduz a sua vida, né? Perfeito. Sim. Então, eu me lembro que nesse meio tempo, nós compramos um apartamento que a gente pagava parcela de uma empresa chamada Paulicop. E essa empresa quebrou. E eu deixava de tomar o meu refrigerante na rua para pagar em dias a parcela. Mesmo com a empresa. Não, na época ela estava ainda Sim. empurrando, né? Aham. E nosso sonho era pegar e mudar para esse apartamento. Aí eu paguei 2 anos e meio. Caramba. Aí nós perdemos tudo na época, mas, cara, tudo é aprendizado, né? E Deus ele nos recompensa de uma forma. Olha aí, o obstáculo que você passou, né, cara? O sonho. Era a única coisa que eu tinha na vida. Você judicializou isso? Cara, Na época, não? na época foi assim, né? Eu te falo isso porque eu tenho como profissão há 17 anos a advocacia. Eu atuo nessa área. Então, essa empresa nem existe mais. são muitos sonhos, né? Às vezes a gente atende clientes assim, desesperado, né, cara? Doutor, pelo amor de Deus, né? Preciso mudar, a empresa vai falir, a gente tem outros casos aqui, né? Então, assim, muito mais que resolver o problema jurídico de buscar uma indenização, uma restituição material, tem pessoas que entram em colapso mental ali por causa de uma situação como essa. Você tocou de boa, pelo que eu vi aí. Na época Tomou um tombo. Então, mas olha que legal isso daí. Quando nós alugamos esse apartamento que eu contei para vocês, o aluguel era R$253. 253. Isso em 98 não era tão... Era tipo R$1.000 e poucos hoje, né? Sim. Sim. Então, aí nós alugamos esse apartamento e nós começamos a pagar esse apartamento. Depois de 3 meses veio uma notificação da Caixa Econômica pedindo para a gente sair do apartamento. Olha o que aconteceu. Ordem de despejo. Porque a dona do apartamento, ela já tinha essa ordem de despejo, ela mudou de lá e alugou para nós, pensou assim, até vir essa notificação, ele vai me pagar aluguel. Me paga. Por um tempo. E eu pagando certinho, né? Eu sempre fui de pagar em dinheiro, eu guardava dinheiro lá e pagava dinheiro. Aí veio a notificação, fui lá falar com ela, falei assim, olha, pelo amor de Deus, minhas Acabei coisas de tá tudo lá. mudar, como que eu vou sair? Eu me lembro que eu cheguei em casa, minha esposa estava chorando com a cartinha na mão. Caramba. Onde nós vamos? Eu falei, calma, fica tranquilo, vai dar certo. Aí eu fui atrás da dona do apartamento e ela, não, tem alguma coisa errada, tá tudo certo e tal. E nós entramos em contato com a Caixa Econômica e descobrimos que realmente ela tinha... A dívida. Só que eu falei assim para ela, olha, não é justo eu te pagar esse aluguel. Não é, porque não é mais seu apartamento. Sim. Aí nós ficamos nesse apartamento. Nós ficamos exatamente 2 anos e meio, que era exatamente o valor que eu paguei no outro apartamento. Ou seja, aqueles R$253 eu pagava de parcela 248, acho uma coisa assim, que eu pagava por mês. Ou seja, eu não perdi nada. Eu não perdi nada. Aí saí de lá, fomos para nossa casa própria, que é a casa que é lá no Copema que eu te falei, né? Uma casinha aqui em frente ao Hotel Fazenda, uma graça. Fomos muito felizes ali, né? A minha filha, Helena, nasceu quando a gente morava ali. Em 2006, a gente morávamos lá. Aí depois a vida foi tomando outros rumos, né? Mas assim, tudo com Deus no comando. Tem umas histórias de Deus na minha vida assim que é tremenda. Teve uma situação que eu gosto muito de carro, né? Eu gosto muito de carro. Eu gosto de mexer em carro, enfim. E até quando eu era quebradão, meus carros eram tudo ferrado, mas rebaixado. Fuçado. Eu comprava spray para pintar roda de preto, né? Na minha realidade da época. Então, enfim. E quando eu mudei para esse apartamento, eu comecei a ganhar melhor que eu já estava no Ortobon, na Colchões Ortobon. E meu salário, me lembro que um dia eu entrei na conta, assim, eu liguei para minha esposa, o que nós vamos fazer com tanto dinheiro, né? Aí, como eu gostava muito de carro, eu comecei a trocar de carro. Comprei carro, não sei o quê. Aí um dia eu falei que tá errado esse negócio, eu preciso comprar uma casa. Pagando aluguel aqui, preciso dar um jeito nessa questão do apartamento. Sim. Aí
eu pensei assim, vou procurar casa. Andei ali, andei aqui e fui nessa casa, nesse condomínio que eu comentei para vocês. Casa 30. Entrei lá e falei assim, moço, quanto que você quer na casa? Ah, eu quero tanto. Você pega 2 carros? Aí o cara olhou para você, não pego nenhum carro. Aqui essa consultora não pega nenhum carro. Aquele dia me deu um desânimo, falei, quer saber? Já que eu não vou comprar casa, eu vou comprar outro carro. Outro carro. Vou trocar de carro. Tava passando na Miguel... Essa história é muito boa. Tava passando na Miguel Sutil, tinha uma garagem de carro, e eu vi um carro bacana lá, parei e falei assim, quanto que você quer nesse carro? Eu quero tanto. Você pega um carro tal? O cara, pego. Aí eu comecei a conversar com ele, chama Marcos, até hoje eu não esqueci esse vendedor. Aí papo vai, papo vem, eu falei assim, na verdade, Marcos, eu não queria nem comprar carro, eu queria comprar uma casa. E porque assim, eu pago aluguel e eu não queria mais ficar com tanto carro bom em uma casa pagando aluguel. E ele falou assim, poxa, cara, que tipo de casa que você quer? Ah, eu gostaria de ter uma casa assim, assim, assado. Qual região? Mentira. A região não sei da onde e tal. Aí eu falei assim, ele olhou pra mim e falou assim, cara, meu tio, ele tem 2 casas no condomínio tal. Tá brincando. Será que é o mesmo? Eu falei assim, não sei, eu sou meio lerdo negócio de nome. Deus né? é tremendo. Aí ele pegou, ligou pro tio dele, falou, tio, eu tô com um rapaz aqui, ele tem 2 carros, queria colocar no negócio tal. Eu ouvi o tio dele falar, Newton. Não, eu pego. Sim. Filho, vê aí, se você achar que você vende o carro, pode pegar. Uhum. Aí ele olhou pra mim assim, meu tio falou que pega. Beleza, eu fui ver a casa. Era exatamente a casa, ó, de arrepiar. Caraca, meu. Eu já tava sentindo que ia ser essa a história. Exatamente. Deus é tremendo, a casa cara. 30, meu irmão. Glória a Deus. Aí eu cheguei assim, Beleza. só foi choradeira, né? Aí Não, peguei... é sobrenatural, as pessoas não entendem, né? Por que eu conto isso? Porque Cara, às muito vezes doido, muito a gente doido. é tão fraco, Muito doido, tão muito doido. medíocre, que quando Deus quer te dar um presente, É teu. você mesmo não crê, mas aí Deus cria uma situação. Pra que cara, isso- qual que é a probabilidade? Perfeito. Deus tá andando em Cuiabá, não tem nada a ver, nada com nada. Topar com um cara que é sobrinho do do outro. dono. Que isso? É coisa de louco. É coisa de Deus. Como é? Deus Fantástico, é tremendão, tremendão. Eu tenho várias histórias, né? Mas Claro. essa é uma das que me marcou muito, muito, muito. Então, assim, na vida da gente nada é fácil, porém você tem que ter alegria, disposição e acreditar que tudo vai dar certo. Exatamente. Amém. E Deus traz o melhor pra gente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Não é porque a gente merece, não, tá? Aqui ninguém merece. Uhum. Mas Deus é misericordioso. Só que uma coisa agrada os olhos dele. Quando você tem um coração alegre, Uhum. Isso é acorde verdade. feliz, seja uma companhia bacana pra sua mulher, pros Perfeito, seus seus filhos, filhos, cara, exatamente. sabe? Você tem Cria que um abrir a porta ambiente da sua casa e tem que ser saudável. amado. Exato, Um ambiente exato. saudável da tua família, no teu convívio familiar, no trabalho, isso é O importante, cara. ambiente de casa tem que ser diferente, né? O ambiente Rapaz, de casa ó, vou falar pra você, eu achei um que oásis, né? O Fábio tá No deserto. cara, o Fábio é fantástico, cara. Obrigado, meu irmão. Não, Deus E continue feliz de estar com vocês aqui. abençoando você. Eu sou servo de um Deus vivo, eu Amém. acredito e vejo isso acontecer, porque o entrevistado é você hoje, mas eu tenho alguns exemplos também da minha vida. Mas isso que você me fala, cara, traz uma lembrança de algumas situações das pessoas que realmente buscam coisas que talvez não é para ela, ou ela não está preparada para aquilo, mas o que motivou ela é justamente ela querer comparar alguma coisa ou buscar algo, que você falou, que colocaram na nossa cabeça que aquilo seria a essência da felicidade. Né? Você tinha um gosto por carro por hobby, mas tem pessoas que dão a vida se não estiver trocando de carro, né, se comprometem. Eu conheço no meu ramo pessoas que não têm a opção de escolher um plano particular de saúde para ele, para a esposa dele, para os filhos dele, mas a obrigação dele é cada um ano e meio tá trocando de carro. Eu falei, cara, são tá prioridades, totalmente, né? que isso, né? Prioridades. Então, assim, eu já deparei com pessoas assim, né? Então, assim, o que a gente vê que Deus faz, né, cara? Geralmente, você tem filhos, né? Você falou aqui, o filhos. Marcelo tem, eu também tenho. Né? Seu filho gosta de algum doce, gosta de PlayStation, assim, alguma coisa... Meu filho, é que eu já tô com 45, meu filho gosta de carro também. Tá, não, mas vamos lá. Ele queria um... Com quantos anos eles estão? 20. O Murilo tá com 20, ele ainda tá com Tinha um 16. brinquedo ou um doce, por exemplo, que você não queria que ele pegasse agora, porque você ia jantar. Mas como você é o pai, Deus age assim, cara. Quando você é o pai, você já visualizou ali naquele ambiente aquele doce, distraiu. Você sabe que ele vai querer o doce, ele gosta do doce. Você vai esconder aquele doce, você vai falar, meu filho, não é... Você não vai nem falar para ele, você vai tirar daquele, para que ele cumpra algumas coisas, ou jante, ou faça a tarefa primeiro, não vai correndo no videogame, para depois você dar para ele. É a compensação. É a lei da Exato, compensação. para depois você dar aquele doce, aquele videogame que ele queria Deixa jogar. eu te contar uma história sobre filhos, muito legal. Aham. A minha filha ela é muito persuasiva, ela é vendedora. Ela é demais, assim. Ela tem 17, vai fazer 17 anos,
Só que eu percebo que ela tem um cunho de vendedor, de negócios, né? Sim. Empreendimentos, enfim. E ela tinha 10 anos. E ela começou a ficar apaixonada. Esse relógio seu é um Apple Watch ou não? Não é o Watch. Ela Smart. queria um Apple Watch. Uhum. Até hoje eu não esqueço. Ela chegou em mim, pai, eu gostaria de ganhar um Apple Watch. Eu falei, filha, isso não é relógio para você. Você tem 10 anos. Uhum. Só que ela falava assim, pai, eu quero ir no shopping, quero ir ao shopping. Aí chegava lá, vamos dar um pulo lá na Apple? Que ela queria, Passar na loja, pá. Aí um dia eu falei pra ela, para de me chamar dessa loja que eu não vou comprar esse relógio pra você. Beleza. Um dia ela chegou em casa e falou assim, pai, eu tava na casa da Duda, que é amiguinha dela. E ganhou, a Duda ganhou um Apple Watch. Não, melhor. E a mãe dela, pai, comprou um apartamento e ela vai precisar comprar móveis. Eu falei pra ela comprar com você, pai. Falei pra ela lá na loja. Beleza. Liguei pra mulher, né? A Ana Mendes. Aí liguei e falei assim, ô Ana, não, Fábio, realmente, nós compramos um apartamento. Estamos fazer os interessados. móveis, papapá. Dentro de um curto prazo, nós negociamos, eu fechei com ela um negócio muito bom, né? Aí eu lembrei do quê? Compensação. Uhum. Fui lá, comprei o relógio. Não é questão de valor, gente. Sim, mas claro. é questão de valores, né? Uhum. Fui lá, comprei o reloginho e tal. O Apple Watch ele vem com aquela caixinha comprida, né? Aí eu chamei ela era pequenininha, cabelinho assim, com uma manchinha vermelha. Até hoje eu lembro da roupinha dela. Senta aqui no meu colo, filha. Ela sentou assim, né? Que foi, pai? Você lembra do relógio? Aí tava aqui, os olhinhos dela até lacrimejou, né? Sim. Pois é, esse relógio eu não vou te dar. Tá bom, pai. Por quê? Você é muito nova, você não tem condição de ter um relógio desse, é um relógio de pessoas adultas, né? Faz sentido. Mas tem uma coisa, você conquistou esse relógio. Você me ajudou naquela venda e você merece esse relógio. Que Liguei legal. pra ela. Cara, essa guria pegou esse relógio, ela não acreditava, né? Que isso. Beleza, no outro dia, a nossa empresa, a Sandrine, de vez em quando ela manda aquelas revistas, né, de propaganda, de projetos e tal, revista bem bonita. Aí ela foi, tomou banho, né, no outro dia, tudo arrumadinho. O que foi, filha? Não, pai, eu vou pegar essas revistas e vou colocar dentro das caixas de correio. Ou seja, ela pensou assim, cara, se eu ganhei um, eu vou ganhar outra coisa. Que eu legal, ajudei meu pai cara. a fechar Bacana. o negócio. E se ele fechar vários negócios, Cara, né? você deu uma lição pra essa filha, Para ela fantástico. entender que ela precisa fazer algo. Sim, pra merecer. Que Para legal. que ela ganhe algo, Uhum. né? E tá certo, não tem que ser nada de graça. Na verdade, nós estamos enfrentando uma geração que é tão fraca que até eu vi um amigo meu falando esses dias que ele estava em Minas e ele ficou sabendo que um jovem se suicidou porque o pai dele não deu um iPhone para ele. Ah, tá doido. Ou seja, antes desse iPhone houveram vários objetos Sim. onde nunca foi dado uma Nunca negativa. foi, exato. Quando deu negativa, foi uma Pronto. frustração. Frustração. Mas Cara, tem uma geração crescendo Ensina assim. seus filhos a ter frustração, viu? Sim, sim. A frustração faz parte da vida. Permita que faça isso. Faz parte da Permita que vida. ele faça isso. É. Cara, que dica para quem tá acompanhando aqui nós, quem é pai, né, nessa geração. Sim. Bacana a tua história, a tua lição, cara. E é sobre isso, né? Eu tive, na minha experiência, com isso, cara. Eu tinha alguns momentos que eu poderia sair do escritório, pegar meu filho. Ele estudava ali no colégio próximo da nossa casa, Notre Dame. Sei. Às vezes eu levava de manhã, normal, né? Já corrido, né? Uhum. Mas eu falo, não, vai pegar um ônibus, vai aprender Se vira, negão. vai fazer um cartão, entendeu? Ah, mas você pode me pegar, pede para alguém levar. Eu falo, não, eu posso, até quero. E vou algumas vezes te buscar, mas você precisa entender. E as pessoas, infelizmente, é o que você falou, tem uma geração que não está entendendo o que é não. E quando recebe o não, cometem várias atrocidades aí que a gente sabe. Agora, né? para vocês que têm filhos, né, eu dou uma dica assim, ó. O que nós não tivemos? Mesmo que vocês sejam pessoas que têm uma fé, que eu vi que o Carlos tem, o Marcelo também acredita que sim, né? Eu fico pensando assim, que nossos pais, eles nunca profetizaram coisas boas na nossa vida. Até pela geração, pela falta de conhecimento, Sim, é óbvio. não tem culpa, eles não têm culpa. Mas hoje nós temos um papel de olhar para os nossos filhos e profetizar na vida deles. Perfeito. Coloca a mão na cabeça e fala assim, tudo que você fizer vai dar certo. Amém. É sobre isso. E quando não der, você saiba que é o momento e não é a decisão, o final, Aham. porém virão coisas boas. Uhum. Quando você coloca a mão na cabeça do seu filho e fala desde pequenininho que ele vai ser abençoado tudo que ele fizer, aquilo se torna realidade. Amém. Eu sou prova viva disso. O Murilo, meu filho, tem 20 anos, e o Murilo, ele sempre foi uma criança bacana, né? Simpático, educado, nunca tive problema com ele. E é uma figura que não pesa. É um menino que chega, todo mundo me elogia. Aí um dia um amigo meu falou assim, cara, seu menino tá com 14 anos, né? Você vai ver daqui pra frente. Essa idade começa... Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, não, o seu filho pode ser assim, o meu não será.
Porque ele não quer, ele vai fazer a opção de não querer. Ou seja, eu declarei. E hoje meu filho é uma bênção, entendeu? É um menino responsável, ele está estudando direito na UFMT, né? E esses dias ele trouxe uma nota de 9,7. Para mim é uma maravilha, porque eu fui péssimo aluno, né? Que a Helena não ouça isso, né? Porque ela vai falar, por isso que às vezes eu tiro nota ruim, pai. Então, assim, é muito gratificante você ver os seus filhos tomando um rumo. Você comentou que você é advogado. Hoje ele já está trabalhando no escritório que foi montado para eles, né? Ou seja, um menino tão jovem, quando ele tirar a OAB, ele já vai estar totalmente encaminhado. Sim, Só que é o seguinte, falei para ele, cara, você tem que plantar, meu irmão. Tem que plantar, tem que ser educado, tem que ser uma pessoa... Quando você pegar a causa de alguém, seja justo. Se o seu cliente não tiver a razão, você oriente ele e orienta. Ele. Nunca queira pegar algo que não seja justo. Perfeito. Você vai começar certo. Perfeito. Né? Você vai perder muito cliente. Porque hoje, o cliente ele quer o quê? Que você faça o impossível para que salve ele. Exato, você vende ilusão. Você tem que se basear na lei para que ele não pese tanto. Porém, você tem que ser um cara justo. Perfeito. Né? Então, assim, é muito legal. E quando você coloca a mão na cabeça dos seus filhos... Qual que é a idade do filho de vocês, falando nisso? Cara, eu fui pai muito novo. Eu tô com um garoto de 23 anos já. 23? Cara, 23 anos. Fui pai aos 17. Bem novo. Ele tem 15 e tem 13. 2 15 meninas. e 13. Cara, igual 23. Chegar... Toma um café com ele. Fala assim, filho, quero te dizer que tudo que você fizer daqui pra frente vai dar certo. Ô pai, você tá ficando louco? Não ri. Não ri porque você vai estar dispensando aquilo que eu tô te dando como presente. Vocês já leram o Gênesis, que tem uma passagem lá sobre Jacó falando, né, com os filhos, ele tá velhinho, aí ele tem um desejo de comer o carneiro e tal, e ele pede para que um filho específico casse o animal, faça o prato e leve para ele. A mãe ouve e fala assim, não, eu não quero que aquele filho receba, eu quero que o outro receba. Aí vai, corre na frente, aquela história que nós sabemos e tal, e o pai é enganado. Quando o filho chega lá que não é de direito e leva, aí o pai ainda fica um pouco assim e tal, mas está com o perfume dele. Aí fala assim, filho, eu quero te dizer que antes da morte, você será abençoado por isso, pá. Daqui a pouco chega o original, que veio com a caça, e fala assim, pai, ué, mas eu já comi. Não, pai, não fui eu que trouxe. Não, mas a minha bênção já foi dada. Aí o menino filho assim, pai, o senhor foi enganado. O que eu falei, falei. Não posso voltar atrás. Ou seja, tudo que nós dissemos no mundo tem um peso. Por isso nós temos que tomar cuidado de, não tenho sorte, porque não sei fazer. Cara, isso quando você fala, vira verdade. Sim. Agora, eu posso fazer, eu consigo fazer. Perfeito. Eu quero fazer, eu quero aprender para que eu faça bem feito. Eu sou capaz, porque nós somos capazes de tudo. Sabe aquela parte que conta a história de Thomas Edison, que é fantástica, eu gosto muito de citar. Thomas Edison era um menino que a gente entende que ele era meio problemático na escola. E um dia o professor entrega uma carta e ele entrega... Isso é verídico, tá, gente? Isso aí tá até no Google, quem tiver interesse. Aí ele pega a carta do professor, aí leva para a mãe e fala assim, mãe, o professor tal pediu para a senhora ler, mas não era para eu ler. Aí a mãe pega a carta, começa a ler e ele percebe que sai uma lágrima dos olhos dela. Aí ele pergunta, o que está escrito aí, mãe? Aí a mãe diz assim, que você é tão inteligente, que você não pode estar no colégio como aquele e eu que vou te ensinar. Beleza. Ali começa-se o estudo de Thomas Edison. E Thomas Edison foi um dos caras mais prósperos dos Estados Unidos daquela época, né? Ele é inventor de muitas coisas. A mãe dele faleceu. Aí ele estava fuçando nas coisas da mãe e achou a carta. A carta dizia assim, seu filho está sendo dispensado porque ele é problemático, ele tem dificuldade de raciocínio, ele é disperso, ele não tem condição. Então, assim, eu aconselho a senhora que ele não volte mais para o colégio. Ou seja, olha o que essa mãe fez na vida do filho. Será que se ela tivesse batido nele e falado, o que você fez? Será que teria se tornado Thomas Edison? Ou seja, todo mundo é especial. O menino que mostrava tudo que não ia dar certo, olha, hoje nós estamos aqui, inclusive, falando por ele. Né? Existe a questão lá do éter, que fez a questão do telefone, isso aqui tudo é invenção do Thomas Edison. Né? Então, assim, olha o que esse homem proporcionou para nós. Então, muitas vezes, você vai fazer tanta diferença na sociedade que vem algo para falar assim, não, você não pode fazer isso, senão você vai trazer muito benefício. E coloca coisa errada na sua cabeça.
Ou coloca, às vezes, até a própria família fala assim, não faça isso não, vai fazer outra coisa Sim. para te tirar do propósito. Com certeza. Né? Essa eu acho que é uma das grandes questões, assim, principalmente quando você está formando uma pessoa, né? Os pais são muito responsáveis por essa formação. E às vezes você, podar uma pessoa ou mesmo criar um obstáculo para o seu filho é a pior coisa, que você é o principal espelho dele, né? Ali, né? A principal influência para ele. Referência, né? Referência, né? Total. É porque essa geração que tá sem pais, né? A gente tá vivendo uma geração de filhos criados por mães solteiras, por vós, os filhos estão sendo criados pelo Instagram, né? No caso, o TikTok, o TikTok, né? Que é pior ainda. Né? Eu digo até o Instagram, ele é mais grave que o TikTok. Por quê? Porque o Instagram é uma questão de comparação. Eu não sei se você sabe desse dado, mas a África é dos países, que isso é estudo, tá? Que aonde tem as pessoas mais felizes é na África. E é onde tem o maior índice de pobreza. O porquê que isso acontece? Porque lá eles não usam Instagram, eles não se comparam. Então, eles vivem naquele local onde não há comparação e aquilo não gera uma frustração. Agora você pega a Europa, que é um país, a Ásia, que são países muito ricos, ali você tem um bi, mas o bi não te serve mais. Uhum. Porque você tem um amigo que mora no mesmo prédio que ele foi declarado que ele tem uma fortuna de 5. Esses dias até o meu filho contou que um cara comentou a respeito que ele estava numa situação e ele começou a falar, poxa, eu quero ser igual, acho que o Elon Musk, não sei. Se eu estiver enganado, deve ser um cara nesse padrão. Aí um cara olhou e falou assim, cara, você parou para pensar que você não tem a fortuna dele, mas o dinheiro que você tem, você consegue... O que você tem no mundo que você não consegue comprar? Há algo, um carro, uma casa, um imóvel, um jato, um barco que você não consiga? Não, eu consigo. Então por que você quer ter a fortuna dele? Eu não tinha pensado nisso. Ou seja, olha o que a comparação faz. Deixa as pessoas cegas. Sim. Igual você aqui, comprou essa sala. Aí você vê alguém que é o Zoom 2, que é o seu concorrente. Você viu a sala que o Zoom 2 comprou? Não, lá tem 2 andares. Tem que ter uma maior que a dele. Até hoje você estava pagando aluguel, você veio no seu lugar próprio. É uma bênção. Uhum. Então, assim, se você ficar olhando o seu concorrente, você sempre vai ficar frustrado. Perfeito. Então você tem que olhar para sua vida e falar assim, o que eu tenho hoje tá bom demais, Senhor. Se me der mais, eu vou aceitar. É óbvio, ninguém é bobo. Uhum. Mas assim, eu tô feliz muito com o que eu tenho. Né? Uhum. Senhor, me dá o necessário. Me dá o necessário. Me dá o necessário. Me dá felicidade. E se você tá feliz, é sinal que você tem o necessário, né? Mas é muito também de propósito, né? Igual a gente já falou sobre isso, assim, né? Assim, eu como empresário e como gestor, meu propósito sempre foi, claro, crescer a minha empresa, mas proporcionar para muitas pessoas oportunidade. Correto. Né? Eu sempre coloquei isso como propósito aqui dentro da Zoom, de trazer pessoas, treinar pessoas, né? Preparar pessoas para o mercado também. Eu fico muito feliz quando às vezes o cara ou fica aqui comigo, mas ou sai para ir para um lugar melhor, ou vai ganhar mais. É isso aí. Então, assim, essa questão de concorrência, vou olhar meu concorrente, que são muito maiores. A gente nunca, para minha empresa, eu nunca vi dessa forma, assim, sabe? Sempre vi o que eu estou fazendo já tá bom para mim. Claro que eu quero alcançar sempre um pouquinho mais, mas não é isso um desejo mirando uma outra visão, né? Um outro concorrente. Olha, Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui que está acontecendo nesse momento se chama Mastermind. Está unindo a sua mente com a sua mente e com a minha mente. Essa união ela pode ser com pessoas tolas, que vai te deixar mais tolo, ou pode ser com alguém que possa abrir sua mente de uma coisa que você nunca tinha pensado. Sim, claro. Né? Então, usando o exemplo de Mastermind, para mim o maior caso de Mastermind é quando se reunia Thomas Edison, Firestone e Henry Ford. Eles se uniam uma vez por ano e eles iam tipo uma chácara nos Estados Unidos. E eles ficavam uma semana somente conversando. Mas eles não se chamavam isso de Mastermind. Os 3 eles combinavam em negócio, combinavam em ideias, combinavam... Eles tinham 3 coisas em comum, que era... Eles começaram sem capital e sem estudo, os 3. Então eles tinham a mesma visão. E quando um estava passando algum problema, se aconselhava com o amigo, né? Então, aquela união trazia muita prosperidade. Bacana. Quando eles saíam daquela chácara, eles agiam. A mente expandia, né? A mente explodia. Eu fico até pensando assim, Bacana. Se eu tivesse como uma mosquinha olhando, eu acho que naquela conversa ele fala assim, cara, não vejo a hora de chegar segunda-feira para colocar em ação isso daqui. Né? Existem vários
cara, nós estamos falando de um recesso, o maior recesso da história dos Estados Unidos foi em 1930. Uhum. E ali eles conseguiram prosperar. Pra você ter uma ideia, o Henry Ford foi o cara mais poderoso dos Estados Unidos até hoje. Uhum. Não tem nem Bill Gates teve tanto poder quanto ele, nem o que foi presidente, o doidinho lá, Trump. o Trump. O Trump é um espetáculo para Sim, produzir. sim. Mas nem mesmo esses caras tiveram tanto resultado quanto o Ford. Mas Ford ele fazia coisas contramão. Ele pagava os melhores salários, porque ele acreditava que o cara bem pago ele faria um produto melhor. E na época dos carros, os carros da Ford eram os mais bem acabados. Sim. Eram os que menos davam manutenção. Ou seja, olha a economia que isso dava. Uhum. Né? Enquanto as pessoas estavam mandando gente embora, ele contratava. Aí as pessoas ficavam com um sentimento de gratidão. Por exemplo, você está no recesso, sem emprego no mercado. Aí você começa a falar assim, não, vem para cá, eu vou te contratar. Aí você fica com o sentimento do quê? De gratidão. Aí você vai dar o seu melhor. Uhum. Aí as coisas andavam. Aí ele fez uma coisa. Olha a sacada do cara. Ele, para mim, é um grande exemplo. Ele falava assim, ó, eu percebi que você tá vindo a pé, né? Onde você mora? Ah, dá 10 km. Eu vou facilitar um carro para você. E, cara, em 1905, sei lá, você facilitar um carro. Aí as pessoas começaram a consumir o produto dele. Ou seja, ele pagava o salário aonde as pessoas começavam a consumir o produto dele. Voltava o salário, na verdade. E, cara, na época, aquele Ford T, que foi o carro que mais vendeu no mundo, Sim. não houve carro que mais vendeu do que eles, naquela época, olha só, hein, nós estamos falando de 2023 para 1905, sei lá, 1920, né, mais ou menos. Milênio passado. Cara, milênio passado. Esse Ford T foi o carro que mais vendeu na história dos carros, né? Então, assim, você vê que uma sacada. Só que ele fazia o quê? Para ajudar. Ou seja, tudo que você faz na vida que você vai ajudar, você vai ser próspero. Uhum. Hoje, as pessoas, elas se enganam. Ela quer dinheiro para quê? Para comprar um carro bom, para comprar uma casa boa, para viajar, para benefício próprio. Não tem validade nenhuma. Mas quando você pensa assim, ó, eu quero prosperidade. Por quê? Porque através da minha prosperidade, eu vou pagar bem para o meu funcionário, eu vou pagar bem para o meu fornecedor, eu serei bem sobre o meu fornecedor, né? Então, essa cadeia é boa. Então, assim, ela através da sua vida, você consegue abençoar muita gente. E para finalizar a questão do 1930, que me encanta essa época, ali fala sobre pessoas que precisam, de uma forma exponencial, passar o conhecimento dela. Então, Napoleão Hill conta que quando ele partiu do... Olha a história de Napoleão, essa é bem curtinha. Ele conta que ele estava ferrado com o propósito que ele tinha de formatar uma revista. Uhum. Até vocês que mexem com publicidade é bom isso. Uhum. E o material que ele tinha era riquíssimo. Aí, um final de semana, a esposa dele falou assim, meu bem, eu até entendo que você tem esse projeto, mas nós estamos com dificuldade em casa. Uhum. Nós não temos dinheiro para pagar a escola das crianças. A nossa comida não falta, mas é precário. Uhum. E ele ouviu aquilo, ele conta, né? Que, poxa, eu ouvi aquilo, mas eu tinha meu propósito. Naquele mesmo domingo veio a família dela e começou a criticá-lo. Sim. Poxa, cara, você tá vendo sua família aí, olha a roupa dos seus meninos, você tem que arrumar um emprego fixo, né? E ele falou assim, cara, só flecha, todo mundo querendo detonar. Só flecha. Beleza. Na segunda-feira eu toco telefone, acho que nem tinha telefone naquela época. Alguém entrou em contato com ele, mandou uma carta convidando ele para palestrar numa universidade dos Estados Unidos. Eu acho que foi em Ohio. Aí era para ganhar $100 e mais os custos. Ele ficou louco. Cara, $100? $100 eu consigo comprar roupa para as crianças, para pelo menos me deixar quieto um pouco, comida, não sei. $100 era muito dinheiro. Era muito dinheiro, sim. Aí ele foi nessa palestra, e ele fez uma palestra, aí ele sai, e ele fica com o sentimento do quê? Ele aprendeu tanto com os alunos que seria injusto cobrar os $100. Olha como o cara tem proposta, hein? Aí entraram em contato com ele e falaram assim, olha, como que eu faço para te pagar os $100? Né? Ele falou assim, não, eu não vou receber nada. Como assim? Porque eu fui aí, os seus alunos me passaram tanta informação que eu deveria pagar. Eu não tenho condição de pagar, mas eu não tenho como cobrar. Seria muito injusto da minha parte cobrar essa consultoria. O reitor fez uma reunião com 2.000 alunos e falou assim, vocês lembram do cara que veio ontem? Lembro. Como que foi? Espetacular. Fantástico. O cara riquíssimo em informação. Falou assim, então vamos fazer o seguinte, ele não quis cobrar o cachê. Ele não quis. Então, cada um de nós vai fazer a assinatura da revista dele. Oh. Aí, ele conta que de $100, ele conseguiu faturar em uma semana $6.000. Mas detalhe, quando venceu aquela revista anual, além de ter tido renovação, que eu acho que o tema era muito rico, a família dos alunos começaram a adquirir a assinatura. Sensacional. Ou seja, ele explodiu por causa de $100. Ele se doou. Ou seja, tudo que você se doa,
você recebe em volta. Ele não poderia ter pego o 100zinho dele e ter ido para casa? Exato. Talvez ele tivesse até hoje Com bloqueado. R$100, 100 Sim, dólares sim, dele. com certeza. Cara, essa é a vida. Essas cara. histórias nos Ensinamento. ensinam, tá? Sim, são aprendizados. Histórias éticas. Claro. Se for pegar outra obra de Napoleão que eu gosto muito, é o Mais Esperto que o Diabo, assim, que é uma aula de venda. Eu acabei de comprar esse livro para dar para um amigo meu. Cara, é uma aula de venda isso aí. Não li. Qualquer vendedor é Perfeito o fantástico. livro. Eu li esse livro. Vou buscar. Fantástico. essa Aliás, eu li há pouco tempo, uns 6 meses que eu li esse livro. Eu gostei tanto que eu atendi um senhor, eu acho que não tem nem problema de falar sobre o nome dele, ele se chama Ailton Caselli. Já ouviu falar desse homem? Ele é dono da Tecelagem Avenida. sim. Já, sim. Hoje É o eles grupo, têm, né? É o grupo muito- Avenida. Eles têm negócios hoje fora de Cuiabá, enfim. Mas ele mora aqui em Cuiabá. E por coincidência, apesar de conhecer os filhos dele, mas não conhecia ele foi na minha empresa para comprar os móveis, né? Aí eu fiquei encantado com aquele senhor. Sabe aquele homem próspero que ele tem tanto a agregar que é gostoso conversar com ele. E Sim. conversei com ele, e ele foi me mostrar a galeria de livros que ele tem, porque ele não compra livro físico, ele compra só o digital. Aham. Incontáveis livros. Aí eu falei assim, eu vou dar um livro pro senhor. Qual? Mais Esperto que o Diabo. Legal. Aí ele, não, eu aceito e tal. Aí comprei, chegou e eu vou presenteá-lo agora. Que bom. Livro é o melhor presente que você Sem possa dar para dúvida. alguém. Só que às vezes você não tá no time de querer ler um livro. Sim. Se você pega um jovem de 18 anos e fala assim, cara, o livro tá aqui, ele pode mudar a sua vida. Mas tem uma série, a nova temporada do, sei lá, Stranger Things. aquele do Thomas Shelby lá, como que é o... Peaky Blinders. Peaky Blinders. Não, Ah. eu quero Peaky Blinders. Pelo amor de Deus, eu quero assistir esse trem. Aí o cara não lê o livro e deixa de receber tantas bênçãos, né? Uhum. Eu fico pensando assim, hoje eu tô numa pegada tão de ler, se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás, eu estaria num resultado muito bacana. Uhum. Porque a leitura é essencial para quem quer crescer. Aliás, não tem como você ser próspero sem ler. Perfeito. Uhum. Não tem, esquece. Você pode ser bem relacionado. Aliás, você só se relaciona porque você começa a ler. Aí você entende que o relacionamento te traz negócio. Não é o seu melhor produto, não é o seu melhor preço, não é o seu melhor atendimento. É relacionamento. Porque se você me compra, você compra a minha empresa. Sabia disso? Eu mexo com móveis planejados, como vocês sabem. A minha empresa fica lá no Santa Rosa. E quando você chega lá, se você não me comprar, esquece. Agora tem amigo meu que fala assim, cara, eu não quero nem saber o que você está vendendo não, cara. Eu quero comprar de você. Vixe, bora. Porque ele quer estar comigo. Uhum. Ele quer que eu faça o serviço. Uhum. Ele acredita na minha honestidade. Uhum. Então, igual o seu podcast. Sim. Virão pessoas aqui que ele não quer nem saber. Você sabia que eu vim aqui? Foi muito rápido a conversa. Eu não sei o seu Instagram. Sim. Eu não sei quantos seguidores você Uhum. tem, pessoas que assinam o seu canal. Mas eu queria estar aqui, ok? Sim. Então, isso é legal. Agora, eu olho lá, não, isso aqui tem pouca pessoa, eu não quero estar aqui, não. Então, assim, isso é outro problema também, né? A gente tem que se relacionar com as pessoas porque a gente ama as pessoas. Independente de quantos seguidores. Vocês viram um menino que foi nos Estados Unidos e falou assim que a pessoa só tinha crédito com ele se tivesse mais de 10 mil seguidores? Não. Pois Vocês viram isso daí? Eu não vi. É imbecil. Aham. É É imbecil. imbecil. Cara, se ele fosse brasileiro, eu ia falar, meu, ele é imbecil. Sim. Porque assim, é tão fútil esse tipo de visão que dá dó. Agora, você sabia que igual a ele tem vários pensando igual? Com Tem. certeza. Você já viu a menina no podcast? Que ela só se relaciona com homens que ganham mais de 50 mil por mês. Aí o cara mente, E pega a ela. ponta. É, e pega Ou vai ela. arrumar um monte de tranqueira, né? Que pode ganhar bem, mas você não sabe, você não tá olhando o coração. do Cara, a gente tá né? vivendo uma sociedade colapsada moralmente. É muito superficial, né? É demais, Superficial cara. demais. Superficial no isso mesmo. trabalho, Tudo. superficial na família, superficial em Cristo. Hoje nós Sim. estamos falando de crentes, né? Uhum. Tem cara que é totalmente superficial. Ele tá na igreja, mas ele é 100% superficial. É, o cara Muito, acha que é muito. só ir no culto domingo, só. Eu tenho vivido essa fé que eu creio, né? A gente já passou aqui por algumas experiências religiosas, por assim dizer, né? O entrevistado é você, mas eu costumo dizer, cara, que não são. Quem foi que disse, Marcelo e Fábio? 4 horas, 3 horas por semana dentro de igreja que define a tua Não. intimidade com Deus, entendeu? Não é isso. Uhum. Né? Porque o que a gente mais vê, de repente, a pessoa quer cumprir aquela rotina, né? Vai no culto para cumprir o meu papel, mas ele não vive na essência,
né? E cada vez mais essa sociedade superficial a gente identifica, porque eles vivem um falso evangelho, ou o evangelho que às vezes adapta ao dia a dia dele, mas a gente esquece que a palavra ela cobra, né? Então, assim, Você vai na rua servir, você tira um selfie, né? é Da marmita que você tá dando. tipo isso, Não né? tem peso Não isso. tem peso, né? No mundo espiritual, isso não tem validade alguma. Sim. Fábio, e você, cara, quando a gente conversa aqui, primeiro eu tô A gente tá encantado, eu tô né? encantado, cara. Não só Obrigado, por essas meu irmão. bolitas suas coloridas aí, né? Os olhos bonitos, né? Não só por isso, você tem muito mais, cara. Ah, Mas é realmente a gente consegue ver em você um empreendedor próspero, porque justamente você identificou essa necessidade de se entregar para você, para tua família, para o próximo, mas que você trouxe a vivência de Cristo, do nosso Machado, dentro da Amém. tua vida, cara. Cara, é E engraçado. não tem como você não ser abençoado quando você chama, fala, Senhor, vem para cá, vamos resolver aqui tudo. quem manda é o senhor. Exato. Eu não mando tem, nada, não eu sou tem. um figurante. E é Exato. engraçado, assim, e já trouxe várias pessoas aqui, empreendedores, né? E os empreendedores, a maioria, cara, assim, eu acho que tem esse lado espiritualista ou espiritual muito forte, sabe? Assim, Correto. eu digo nas pessoas que a gente trouxe, são pessoas que têm grandes empresas ou Sim. empresas de sucesso, e você vê muito isso, sabe? Presente, sabe? Nossa, se não tivesse uma base religiosa ou espiritual, né? Independente da religião que esse empreendedor segue, mas você viu que isso é uma base importante, Preponderante, é pilar, né, cara? É pilar. Na verdade, ela não é importante, ela é essencial. sabe? né? Essencial, Essencial, é é. essencial, exatamente, é a palavra correta. Esses dias me veio uma questão na minha mente que eu pensei assim: quando eu abro meus olhos, qual que é a primeira coisa que eu penso? Vocês já repararam isso ou não? Cara, dependendo do dia, você já pensa acordando naquele problema que você vai ter que resolver. Olha que Né? legal isso Geralmente daí. é isso. Eu não vou ficar aqui de falso moralismo. É Eu já isso aí. acordei pensando numa audiência que eu tenho 9 horas da manhã. Entendeu? Já me peguei pensando, mas. Esses dias eu fiz uma é retrospectiva isso, sobre minha cara. vida. Quando eu abro os olhos, a primeira coisa que eu lembro é da existência de Deus. Primeira coisa. É isso, cara. Isso daí o seu dia fica mais leve, né? Tem que Exato. ser. É tão automático você acordar e falar. Por quê? Porque quando você agradece, você está agradecendo a quem? Perfeito. Quando fala de prosperidade, né? Ah, você teve um resultado bom. A primeira coisa que vem na minha cabeça é minha família. Primeira coisa. Eu acredito, tenho certeza disso, que a maior prosperidade que Deus me deu foi minha família, né? Porque hoje tem muitos homens prósperos financeiramente que têm um lar destruído. Não Verdade, adianta. cara, verdade. Não adianta. Você terá problema futuro, né? Talvez você gerou uma riqueza absurda material, mas Perfeito. quando você partir, você vai deixar problema, Perfeito. né? Os filhos irão se desentender, Nossa. né? Até porque os filhos se casam, então às vezes os filhos não Sim. são disso, mas às vezes o marido ou a esposa que se casou tem uma visão diferente. Fábio, eu trabalho com inventário, cara. Você sabe muito bem Que do que eu tô isso, falando, cara? tá? Que isso? Um monte, cara. Já Então vi isso é muita muito coisa. cotidiano, na Demais, verdade, né? Então assim, a maior prosperidade que eu consegui na minha vida foi minha família, né? E eu tenho certeza que quando eu partir, não terá confusão. É engraçado. Todo mundo fala assim, você quer ver quando você largar, né? Você vai ver o problema, né? Nada. Eu não vejo dessa forma. Amém. Porque nós começamos tudo junto, conquistamos juntos. Não somente eu e minha esposa, mas os meus filhos conosco. Então, isso que é legal, né? E assim, e a prosperidade de você ter saúde e ser grato. Eu sou muito grato por tudo que Deus me deu. Às vezes você almeja alguma coisa. Essa semana mesmo, eu estava para fechar um grande negócio. Mas um grande negócio, né? E a perspectiva era muito boa. Sabe aquela coisa que era só finalizar, só Só assinar? os detalhes. Só bater Aí o pé. aconteceu algo no meio do caminho que não deu certo, Sim. né? E a moça que estava fazendo esse atendimento, eu falei para ela assim, olha, eu sei que você estava com expectativa, eu também estava, eu ia fazer isso com esse dinheiro, mas Deus sabe de todas as Com coisas. certeza. Então nosso coração é enganoso, Uhum. né? E eu agradeço a Deus por isso, porque Ele está cuidando de nós. Da mesma proporção que nós perdemos esse, Ele vai trazer mais. E traz, cara. Aí o que eu fiz? Peguei meu telefone e mandei um áudio pro cliente. Falei assim, olha, eu quero te dizer que foi um grande prazer te conhecer. Quero te dizer também que tudo que eu perco, não perco porque não era para ser meu. Uhum. Ou se não, eu fiz algo aonde eu fui merecedor dessa perda. Uhum. E fique em paz, que o senhor seja muito abençoado, que sua família seja abençoada, que você se dê bem. A arquiteta que você contratou, ela é muito boa, realmente é uma moça muito bacana, que é até uma amiga da gente. Então, assim, muito bom conhecer o senhor. Ou seja, a maneira que você lida com a perda te traz prosperidade.
Porque hoje, quando você perde qualquer coisa, você já... Fica Ou senão nem zangado, responde né? pro cliente, É, quer fica saber? bravo com o Não cara. comprou de mim? Tomou meu tempo. Cara palhaço, não Nossa, sei o quê. Cara, se eu perdi, eu falei em algum lugar. Perfeito. Ou se não, era tão provável que ele ia fechar do outro, que talvez ele já não ia fechar comigo, né? Enfim, não sei. Não sei. Deus te livrou de alguma coisa também. Também, não sabemos, né? Então, Pode assim, ser. aí me deu paz. Aí, quando eu comecei a declarar isso, que eu liberava esse homem, que ele fosse muito feliz, aí desliguei o telefone, aí trabalhei, aí recebi um, recebi outro, tal. E tô contando hoje para vocês. Cara, E tenho certeza que Deus vai me trazer negócios maiores. Eu Tenho não- certeza disso. vai. eu não certeza. tenho dúvida disso, Fábio. Eu posso te dizer que ao longo dos 40 anos já tive Situações, né? situações e lidei com pessoas, igual eu falei, né? Eu sou da área civilista, mas eu tenho aqui na minha presença aqui um cara que eu vejo prosperidade, Amém. porque você entregou realmente, única e verdadeiramente, a tua vida, a tua família Amém. ante o altar do Senhor, cara. E é assim, que Deus continue te abençoando, Amém. sendo próspero, que você seja próspero na vida dos outros. Quantos funcionários você tem hoje lá na empresa? Então, lá, cara? funcionário eu tenho em torno de 25, mas tem muitas pessoas que dependem do nosso negócio. Gera que indireto. tem os Direto. indiretos, né? Bacana, Tem cara. indústria. E olha que legal, quando eu estava para fechar essa venda, eu peguei a minha agenda e escrevi assim, ó. Senhor, se eu ganhar essa venda, quem vai ser abençoado? A indústria, Meus a funcionários. Civard, que é o transporte, a Suelen, que é a vendedora. É ganhar uma comissão legal, né? O Sim. Michael, que é o meu assistente e os seus familiares. Bacana. O cliente irá ganhar porque eu ia fazer um trabalho na casa dele excepcional. Ou seja, eu coloquei uma cadeia de pessoas que seriam abençoadas, né? E aquilo lá eu falei, poxa, que legal, porque essa venda ela não é para mim, é para nós, né? Uhum. Mas não era para ser. Então, assim, eu gosto muito quando o meu funcionário ganha bem. Eu estimulo eles a fazer consórcio, eu estimulo eles a emagrecer, eu estimulo eles a cuidar da saúde, eu estimulo eles a ter paz em casa, né? Uhum. Eu tenho história lá de uma família que o cara veio de São Paulo, aí ele era de uma religião, estava totalmente afastado, aí ele se juntou com uma moça que também não queria saber de igreja, enfim. Moral da história, os dois, eles estão na nossa igreja, hoje faz parte da Igreja Batista da Paz, que foi lá no Verdão, chama IBPaz. Conheço E eles lá. são uma bênção, eles servem, eles levam marmita para rua, para morador de rua, eles fazem grupo de comunhão na casa deles. Perfeito. E assim, e Deus tem feito grandes coisas na casa deles, né? Ou seja, isso me alegra, por quê? Foi através de um convite. Cara, vai lá, vamos fazer o que é certo, né? E os dois, a filhinha deles, a vida dela tá na igreja, tá na presença do Senhor. Então isso é muito gratificante, né? Para ressaltar aqui, eu não trabalho se eu não oro e se eu não leio a palavra. Todos os dias, eu chego 7h30, 7h15, 7h30. Aí eu preparo o café para os funcionários, coloco lá eu tenho uma sala assim de apresentação, aí eu leio a palavra, faço uma oração, aí nós vamos trabalhar. Você ministra a palavra, então? Todos os dias. Pai, vou tomar um café qualquer dia. Mas desse com lá, cara. certeza. Que legal. vai Ali ser. é o lugar para tomar café. Se você quiser Bacana, comprar de cara. mim, vai ser legal, mas ali é o Vou lugar lá para tomar cedo. café. Vou Cara, tomar legal, essa cara. bênção de você. Ali tem gente que vai depressivo, Que sai legal. curado. Ali tem gente com distúrbio de ansiedade, sai curado. Parabéns, Fábio. Porque não sou eu. Parabéns, É o Fábio. Espírito Santo de Deus que nos Que usa, você né? é ferramenta, que Deus continue Amém. te usando como instrumento, cara. Amém, meu irmão. Amém, É isso que aí. legal. Cara, muito Fantástico. bom, cara. Marcelo, que legal você chamar o Fábio pra cá, hein, cara. E depois Tem- vocês vão lá tomar um café comigo, mas vai Vamos mesmo. sim, Porque vamos senão sim. a gente fica na empolgação, eu vou tomar um café depois Não, nunca eu vai vou. ver. vou. Não, tem. Ali é tem caminho que- da roça. Eu moro ali na Avenida Antártica. ali. Ixi, então você é meu Caminho vizinho. da pô. roça. Meu vizinho. Vamos sim, vamos. Vai ter bolo de queijo, bolo de arroz. Vai ter o que você Bolo de arroz, bolo de arroz. Cuiabano gosta. E nós temos um projeto. Bolinho frito. Deixa eu contar uma coisa para vocês rapidinho, aproveitando o Sim. podcast. Nós temos um projeto bem ambicioso, que é para agora, né? Nós vamos construir o nosso prédio próprio, que fica no condomínio da Ginco, né? Legal. Eu sou apaixonado por tudo que a Ginco faz, né? Uhum. Eles são éticos, para mim, eles são referência Sim. de moradia e agora está entrando na questão do comercial. Sim. Aí eu não sei se vocês sabem disso, mas vai ter um shopping, tipo aqueles outlets de São Paulo, sabe? Uhum. O Premium, é aquela Sim. estrutura. Aí, Aquele lugar, o Dubai ali que eles estão fazendo? ali? então, o Dubai é um dos projetos. Ah. O nosso vai ser no Chicago, que fica ao lado do sim, Florais. sim. Eu vou trabalhar a pé. Porra, Imagina, meu sonho de consumo. bacana, cara. Tranquilão. Então ali vai ser a nossa loja. Hoje de manhã nós fomos ver uma área para montar o nosso depósito. Então nós vamos estar ali. Agora, por que eu estou contando isso? Nós queremos aumentar demais o padrão dos nossos produtos.
Hoje, para vocês entenderem, o maquinário mais moderno do Brasil se chama Sandrin Móveis Planejados. A nossa indústria Show ganhou de um bola. prêmio em 2021 como a empresa que mais inovou em maquinário, em cores, em sacada de móveis. Porque, assim, existe uma arquitetura e uma tecnologia nos móveis também. As pessoas acham que não. Sim. É igual um carro. Você coloca o airbag e você percebe que tem que ser um pouquinho acima do volante. Uhum. Nos móveis também é assim. Uhum. Então, hoje nós somos conceito e qualidade. Eu até desafio. Hoje, quem compra de nós, no final, se encanta. Hoje nós atendemos mais de 2.310 famílias. É muita gente, porque são 2.310 obras. Uhum. E o índice de satisfação é muito grande, né? Agora, por que isso? Muito trabalho. Eu abro uma empresa, eu fecho uma empresa, eu sou responsável por tudo que acontece lá. Não tem esse negócio, mas foi meu vendedor. Não, não. Traz aqui que fui eu sou responsável por ele. Então, o pepino é meu, né? Então, baseado nisso, a gente vem feito histórias, né? E é isso, não tem muito o que falar, não. Quero agradecer demais a vocês aí. Nós que agradecemos. Esse tempo precioso dos senhores, né? Uhum. Dos rapazes que estão cuidando da gente aí, com a filmagem. E quero dizer assim que a minha vinda aqui vai trazer muita bênção na sua casa. E na sua casa. Amém. E Recebo. na casa Amém. de vocês. Beleza? Recebo. É isso. Assim, nós agradecemos, né, a presença do Fábio. Foi muito além. Para né? mim foi edificante aqui, né, cara? Amém. Foi muito É isso que bom. Deus Foi quer. muito bom. Foi muito além, acho que Deus nos surpreende, né, Marcelo? com certeza. Tenho cara. certeza que quem está escutando, quem vai ver em casa, vai entender o porquê que o Fábio Amém. chegou onde chegou e ainda vai chegar em. E assim, lugar melhor. quando o Fábio veio, chegou aqui na Azul, ele perguntou, Marcelo, tem um ano que você tem esse podcast? Eu falei, não, tem poucos meses, né? Né? Então são alguns meses que a gente já está com isso. Mas o objetivo era levar essas coisas para as pessoas em casa, né? A gente não... Claro que eu nunca criei isso pensando, eu quero atingir milhões de pessoas com isso. Mas se Deus permitir que seja, e que seja importante as pessoas escutarem, nem que seja as experiências de vida de muitos que passaram aqui, né? Cada um trouxe um pouquinho, né? Um trouxe a questão mais econômica, né? Outros já trouxeram a questão religiosa, muitos trouxeram a questão religiosa, muitos trouxeram a questão da família. E são grandes empresários. A gente trouxe aqui grandes pessoas, grandes empresários com empresas enormes. Nós trouxemos aqui a Franciele Locatelli, que é do Grupo Aldo, com 2.000 funcionários. São pessoas que fazem a diferença hoje no Brasil, assim, que saíram aqui de Mato Grosso. E o objetivo é esse, cara, assim, é trazer. E você trouxe algo que foi muito além, assim, do que a gente esperava. Ia ser noções de empreendedorismo, gestão, e ele trouxe alimento para a alma, né? Que é o mais importante. E o que foi legal, assim, que realmente hoje a gente teve uma verdadeira aula de propósito, né? Perfeito. De meritocracia Muito e bom. de outras coisas que ajudam, assim, que estão além do que o empreendedor. Às vezes o cara, preciso montar um negócio, quer ter um plano de negócio, quer ter uma empresa assim, tal. Tem toda uma base, todo um disso, conceito por trás, princípios e valores. Princípios e valores. Foi muito bom esse primeiro, a minha estreia. E que estreia abençoada. Esse aqui é o primeiro do É a minha estreia, prédio? aqui hoje. A gente o do podcast, a gente já tem mais de 20 podcasts já, né? Feitos, não é a estreia. Mas assim, esse aqui é o primeiro A minha estreia. Porque assim, eu tô trocando Legal. o Everton fazia comigo, agora eu tô trazendo outras pessoas, né? Depois queria fazer um com você, cara. Vamos fazer. Trazer alguém bacana que você gosta, a gente conversar com ele. E você sabe assim que eu tô pensando aqui, né? O princípio da prosperidade também são vários, mas a honra é um deles que é muito bacana. Uhum. Quando você honra as pessoas que começaram contigo, igual na sua história, 20 anos tem muita história. Com certeza. Você se lembra quem te estimulou para estar mexendo com propaganda? Você se lembra quem às vezes emprestou o carro para você que você não tinha dinheiro nem para abastecer? É uma questão de honra. Quando você corta o cabelo com alguém, é uma questão de honra de você estar honrando o seu cabeleireiro, né? E essa semana eu estava atrás dessa área para montar o nosso depósito e a minha esposa falou assim, vamos ver na região lá do Vila Jardim, naquela região, porque vai ser a nossa loja ali perto. Aí nós começamos a procurar. Aí eu olhei lá e vi 2 terrenos com preço muito bom. Bom mesmo. Aí ela viu uma placa. Vivarte não é um cliente nosso? Eu falei, cara, é verdade, é nosso. Peguei e liguei. Chama Vitor. Vitor, por acaso você tem um terreno assim? Você sabe? Fábio, não, essa Vivarte é outra. Mas por coincidência eu tenho 3 terrenos aí. Aí na minha cabeça eu falei assim, nem que eu pague mais caro, eu vou comprar do meu cliente. Essa história é muito boa. Claro. Aí liguei para ele, quanto que é? Tanto, e era assim, bem mais o valor, né?
Aí foi, e eu fiz uma questão de comprar dele, tá? Quando foi ontem, nós finalizamos o negócio. E ele foi lá, ele me passou uma informação tão rica. Ele falou assim, cara, a gente conversando, eu falei assim, sabe o que eu quero naquela região? Porque naquela região vai ser a nossa loja. Contando para ele, onde que vai ser sua loja? Vai ser no Chicago. Sou eu que estou fazendo toda a pavimentação do Chicago. Como assim? Não, cara, minha empresa é a empresa que faz toda a fundação de todos os condomínios da Ginco. Aí eu falei assim, cara, você tá brincando. Por quê? O meu projeto é começar antes de ficar pronto o condomínio. O condomínio. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, daqui 5 meses você consegue Já começar a sua obra. Que legal. Você vê, eu fui honrar o cara. Que legal. Sim. E no fim, olha que maravilha na minha vida. É sobre isso, cara. Então é isso, cara. Honra, É a lei do honra, retorno. honra, honra que tudo dá certo. Exatamente. Que É bom. isso, amigão. E terminamos por hoje, né? Hoje foi um excelente podcast. Agradeço mais uma vez ao Fábio. Agradeço a você também, que a gente vai estar presente em Tamo outros, né? junto, Marcelo. Obrigado aí. E vamos dar um recadinho agora para a galera de casa. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, se isso melhorou e ajudou a sua vida, não esqueça de deixar de curtir aqui o canal, de compartilhar esse vídeo para que chegue essa informação a muito mais pessoas e de se inscrever aqui no canal para você continuar conhecendo histórias como a do Fábio e de outras pessoas que vão passar por aqui, né? É isso aí. Siga o nosso canal nas redes sociais. Exato. Siga o Fábio também, o arroba Exato. dele. Fala aí o arroba. O Fábio Souza CEO. Fábio Souza CEO, bem Ah, é. fácil. E precisou de móvel planejado, né? Pode procurar o Fábio aí, que não só móveis planejados, mas tenho certeza Tomar um que café lá na Criar. Vai ser um grande prazer. o planejamento Com vai certeza. ser muito bom. Bom demais, gente. Então Valeu. é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.